Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Jefferson Lobato, trazendo para vocês aí a continuidade do curso completo de Python, baseado aí no livro Curso Intensivo de Python, lançado pela Nova Tech, que encontra-se na descrição do vídeo, assim como a aula anterior, que deu base aí para essa aula de exercícios, assim como sugestões de novas leituras e sugestões também de outros cursos aí que você possa fazer, beleza? Não deixe de se inscrever caso não seja inscrito, dê o seu like para que a gente ganhe relevância aí no YouTube e consiga chegar a mais pessoas. E também não deixe de compartilhar com seus amigos aí o nosso curso completo de Python, beleza? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o exercício. Esse exercício eu tirei do livro Curso Intensivo de Python. E lá no livro, né, ele não traz a resolução, ele só traz ali o faça você mesmo, né? Ele chama de faça você mesmo. Porém, nós vamos resolver juntos, né? E nessa aula, esses três exercícios aqui. Tá? Então eu vou ler os exercícios, eu vou pedir para que você pause o vídeo após a leitura dos exercícios e tente fazer você mesmo. E depois que você tiver terminado os três, você dê play no vídeo novamente e vamos comparar os nossos códigos aí. E aí vamos lembrando que você pode até fazer de uma forma melhor que eu, não tem problema nenhum. Porém, opte sempre pela forma mais simples, tá? Então, se você fizer o mais simples possível e mais simples até do que eu for fazer aqui, não tem problema. Então, você utiliza o código da maneira que você criou aí. Então, sempre mais simples e mais segura. Beleza, então vamos lá. Número 1. Crie uma classe chamada restaurante. Só lembrando, né, que esses exercícios estão baseados na aula anterior. Nós tivemos uma aula sobre classes. E esses exercícios aqui vão ajudar a gente massificar o assunto e tirar também as dúvidas que ficaram, tá? Então vamos lá. Crie uma classe chamada restaurante. O método init de restaurante deve armazenar dois atributos: restaurante underline nome, tipo underline cozinha. Crie um método chamado restaurante underline descrição, que mostre essas duas informações, e um método de nome restaurante underline aberto, que exiba uma mensagem informando que o restaurante está aberto. Crie uma instância chamada a partir de sua classe. Mostre os dois atributos individualmente e em seguida chame os dois métodos. Beleza, vamos pausar o vídeo aí, tente fazer isso aqui e eu vou trazer aí, logo em seguida eu vou tentar resolver o exercício aqui com vocês. Depois a gente continua fazendo os demais, tá? Beleza, então estou levando em consideração que você já pausou o vídeo, já tentou fazer, já até fez. Então vou abrir aqui um arquivo em Python que eu vou chamar de exercício. Bom, eu vou chamar aqui de restaurante, né? Que é o nome da classe. Restaurante. Então, restaurante.py. Beleza. Então, agora eu vou criar uma classe. Opa, perdão. Então, trago a palavra reservada class, tá? Classe. Restaurante. Lembrando que quando eu trato de classe, a primeira letra é maiúscula, tá? Isso já é uma convenção. Então, restaurante. Parênteses. Dois pontos. Beleza. E aqui eu vou escrever alguma coisa, né? É o meu documento aqui da minha classe, tá? Então vou colocar aqui classe, não, vou escrever aqui representa um restaurante, né? Representa um restaurante, tá? Uma coisa simples aqui, porque é uma classe só didática mesmo, então vamos deixar assim. Beleza. E agora vamos criar os nossos métodos. Lembrando que o método nada mais é do que uma função, né? Então nós já estudamos funções e já sabemos como trabalhar com função. A diferença é que quando ela está dentro de uma classe, quando essa função faz parte de uma classe, nós chamamos de método, tá? Só isso. E aí, o primeiro método que a gente cria numa classe é o método init.
tá? Ele vem assim por convenção com dois underscore, né, ou underline, na frente e no final, né? E o motivo disso aqui é o seguinte, né? É para que não se confunda com os métodos que você vai criar. Então, por convenção, você, já se sabe que dois underlines no início e dois no final, já se sabe que esse método é um método padrão do Python ali, da classe do Python. E percebam que que a própria IDE já colocou aqui um self automaticamente, tá? Por que esse self? O self ele é o primeiro parâmetro do método de uma classe, de qualquer método. E quando você vai criar sua instância lá no seu programa, né? No caso aqui a gente vai criar aqui no próprio código aqui da classe, no próprio arquivo da classe, quando você vai criar essa instância, o primeiro parâmetro que é passado automaticamente pela instância ali, né, que você está criando, é ela mesma, tá? Por isso self. Self é mesmo em inglês, né? Então ele está dizendo que ele está passando a própria instância como primeiro parâmetro. Então quando eu coloco aqui, por exemplo, ele fala no exercício, deixa eu dar uma lida aqui de novo, ele fala, deve armazenar dois atributos, restaurante, nome e cozinha e tipo cozinha. Deixa eu copiar isso aqui, colar aqui, separar por vírgula. Então veja bem, quando eu crio uma instância de restaurante, ele vai passar para ele mesmo. Ele vai passar para dentro dessa classe ela mesma, né, a própria instância, ou seja, aquele próprio objeto que vai ser passado aqui no método self. E depois ele vai passar os atributos que eu colocar. Por isso o self. Então o self ele automaticamente passado lá pela instância. Por isso que a gente tem que colocar aqui como primeiro parâmetro da nossa função, do nosso método, beleza? Aqui eu vou colocar uma variável chamada restaurante underline nome, né? Recebendo o restaurante underline nome, e aqui tem um porém. Ó, veja que quando a gente utiliza, né, numa função, a gente chama aqui embaixo aqui, ó, a gente fala, né, repete aqui o nome do parâmetro. Não, peraí. O que está errado aqui? Restaurante. Beleza, agora sim. Então vamos lá. Então aqui ele está passando o valor que vai ser passado para o parâmetro restaurante, underline nome, vai vir para cá para baixo, né? E vai ser passado para a variável restaurante underline nome. Aqui tem um porém, aqui eu tenho que passar o self também, tá? Eu tenho que passar o self.restaurante. Isso vai permitir com que eu utilize esses atributos lá na minha instância. E self.tipo underline cozinha vai receber tipo underline cozinha. Beleza. Vamos continuar. O que ele fala aqui no exercício? Crie um método chamado restaurante descrição, que mostre essas duas informações. Olha que bacana. Agora eu vou criar um outro método. Aqui eu já criei o init, tá? Que é o que ele tem de atributo é só isso aqui mesmo, não tem problema. E agora eu vou criar um método. Qual é o nome que ele fala aqui? Deixa eu só vou copiar direto aqui, restaurante descrição. Beleza? Restaurante descrição. E aqui nós vamos criar esse método aqui que ele pede para descrever, né, o restaurante, falar sobre essas duas variáveis aqui, esses dois atributos, né? Então vamos lá. Só um print, nada demais. Sempre que eu chamar esse método, ele vai printar na tela o seguinte. Ele vai printar o restaurante se chama espaço. Aí eu vou concatenar aqui com o que eu vou receber ali, né? E aqui, olha que interessante, essa variável, ela pode ser utilizada em qualquer método da classe, porque eu estou utilizando aqui esse prefixo aqui, esse self, tá? Então eu posso utilizar essa variável em qualquer método da classe. Então eu posso chegar aqui e chamar essa variável.
restaurante underline nome. Pronto. E vamos dar continuidade. O restaurante se chama tal, né? E sua especialidade é... Deixa eu dar aquela continuidade aqui. Vou botar na mesma linha. E sua especialidade é espaço self ponto tipo cozinha. Beleza. Vou deixar assim. Agora vamos criar outra variável. Lembrando da indentação, ó. Gosto sempre de lembrar. Então aqui eu criei a classe e as funções estão indentadas aqui dentro da classe, tá? A próxima função que ele pede é restaurante aberto, né? Exiba uma mensagem informando que o restaurante está aberto. Beleza. Restaurante underline aberto. Aqui dentro também você tem que se passar o self, tá? Dentro do método, o primeiro parâmetro do método é o self. Então print o restaurante espaço. Vou concatenar aqui com o nome do restaurante, né? Que é o self ponto restaurante underline nome. Continuando minha string está aberto no momento. Beleza. E agora o que ele fala? Cria uma instância chamada a partir de sua classe e mostre os dois atributos individualmente. E em seguida chame os dois métodos. Beleza. Eu vou chamar aqui essa instância de La Casa do Pastel. Ó, nem sei se existe um restaurante com esse nome, né? Mas vou chamar de La Casa do Pastel, tudo underline aqui. O ideal é sempre uma variável com nome mais fácil, né? Pra gente não ter problema com erros aí, mas só para brincadeira aqui mesmo, só para descontrair, tá? La Casa do Pastel, vou atribuir aqui para La Casa do Pastel a nossa classe aqui de restaurante, certo? Então, restaurante. Lembrando que, ó, ele já mostrou aqui, eu passo três, na verdade duas variáveis, restaurante, perdão, dois argumentos, tá? Para poder atribuir aos parâmetros restaurante nome e tipo cozinha, tá? Perceba que ele coloca aqui, ó, automaticamente, antes do restaurante nome, o self restaurante. Ele está atribuindo a própria instância, né? Então vamos lá, eu não preciso botar aqui o self porque ele faz isso automático, tá? Então, restaurante nome, eu vou dar um nome para ele, vou chamar de... Eu vou chamar aqui, na verdade, de restaurante 1. Olha o que eu vou fazer. Restaurante 1. E aqui eu vou passar uma string chamada La Casa do Pastel. Beleza. E uma string aqui, que é o próximo argumento, o próximo parâmetro aqui é o tipo de cozinha, né? O tipo de comida, digamos assim. Vou chamar de especialista. Vou chamar de pastel, né? Pastel. Pastel. Beleza. Só isso, né? Agora ele pede para printar, para mostrar, né? Os nossos atributos separadamente. Então, restaurante 1 ponto restaurante underline nome. E o próximo aqui vai ser restaurante 1 ponto restaurante underline tipo cozinha. Sempre esqueço.
Pera aí, é isso mesmo? Opa, não tem esse restaurante aqui. É só tipo underline cozinha. Nossa! Beleza, só conferindo aqui. Restaurante underline nome e tipo underline cozinha. Beleza. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Eu já tinha executado antes aqui para fazer uns testes. Beleza, lá Casa do Pastel e Pastel. Ele mostrou os atributos aqui desse restaurante que a gente criou. Então, até agora tudo bem, tá beleza. E aí ele pede o quê? Vamos ver. Beleza. Instância chamada a partir da sua classe mostra os dois atributos individualmente e em seguida chama os dois métodos. Vamos chamar agora os dois métodos. Primeiro método, né? Eu vou chamar aqui o restaurante descrição e depois o restaurante aberto. Tá? E como que eu vou fazer isso? Restaurante 1 ponto restaurante descricão e restaurante ponto restaurante aberto. Vamos executar. E aí ele chamou aqui os atributos que nós vimos, né? O restaurante se chama La Casa do Pastel e sua especialidade é pastel. Segundo método, o restaurante La Casa do Pastel está aberto no momento. Beleza. Então matamos aí o nosso primeiro exercício, tá? Eu vou pagar 3 restaurantes. Comece com a classe do exercício anterior. Crie 3 instâncias diferentes da classe e chame restaurante descricão para cada instância. Ou seja, ele quer que eu crie 3 restaurantes e a partir disso eu chame o restaurante descrição para cada instância, de maneira que ele apresente aí as descrições dos restaurantes de forma diferente. Ou seja, eu vou criar um restaurante 2, que vai receber restaurante. Vou dar um nome para ele que eu vou chamar de deixa eu ver, comida a mineira. Especialidade comida mineira, né? E restaurante 3, que eu vou chamar de, em homenagem a Grazi, vou chamar de massa fera, ó. E vou chamar e a especialidade é massas. Beleza. Então agora vamos chamar aqui cada um deles. Perceba que eu atribuí a esses restaurantes, né, a mesma classe, tá? A única coisa que eu fiz foi botar atributos com valores diferentes. E o restaurante, obviamente, é que eu tenho o 1, o 2 e o 3. Então são objetos diferentes instanciados aí a partir da mesma classe, tá? Então vou chamar aqui o restaurante 1 ponto descricão. Deixa eu só copiar aqui para ficar mais rápido e mais fácil. Restaurante 2 e 3. Executando. O restaurante se chama La Casa do Pastel e sua especialidade é pastel. O restaurante se chama Comida Mineira e sua especialidade é comida mineira. O restaurante se chama Massa Fera e sua especialidade é massas. Beleza? Matamos então o segundo exercício.